Se você acha que inovação não combina com construção civil, hoje é o dia que você vai mudar de ideia. A gente está aqui para falar sobre fechamento de shaft em EPS, uma solução que está revolucionando a construção civil. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o Wallinson Reis. Ele é engenheiro civil e é muito reconhecido por inovar nas suas obras e vai compartilhar com a gente a sua experiência desde projetos Minha Casa Minha Vida até projetos de alto padrão. Eu sou Felipe Calçada e está começando mais um episódio do ISOtalks. Wallinson, seja muito bem-vindo ao ISOtalks. Obrigado. Queria que você começasse se apresentando para a gente, conta quem você é, de onde você veio, o que você faz. Felipe, meu nome, como você falou, é o Wallinson, né? Eu sou engenheiro civil. Eu sou gestor de obras, né? Hoje o meu maior cliente é a de casa construtora, mas eu já passei em algumas obras, né, de outros construtores e vários sistemas construtivos, desde parede de concreto, como alvenaria convencional, alvenaria estrutural. E sempre para a gente foi uma dificuldade, né, de fechamento de shaft, e com o EPS ajudou muita gente no decorrer da obra. Como que isso era feito antes? Né? Quais eram os problemas que existiam e como que o EPS te ajudou a solucionar isso? Nas obras que eu passei, né, desde estagiário até pós-graduado, né, tem várias formas de fazer isso. Né? Antigamente o pessoal usava fechar a tubulação com alvenaria ou com massa, né, punha tela, ia chapando massa, quando criava uma resistência, fechava e depois punha revestimento. Só que dificulta muito a manutenção, né? Pensa bem, um tubo vaza dentro da parede, você tem que quebrar tudo, retirar. O EPS não, o EPS hoje é muito simples. Até teve um episódio bom que teve lá numa obra de Três Corações, Minha Casa Minha Vida, que obra sempre ocorre um probleminha ou outro, né? Senão não é obra, né? Então, o que ocorreu? A gente teve que fazer uma manutenção em todas as válvulas de apartamento. Ocorreu um erro de entrega e a gente precisou mexer, essa válvula fica dentro do shaft. Então, o EPS facilitou muito. A gente recortou a cerâmica, retira a cerâmica, faz a manutenção, passa a cola apropriada e volta a peça para o lugar. Você não perde material, ganha tempo, não tem sujeira. Sim. Agora, antigamente você tinha que quebrar mesmo. Então, lá não tinha gente morando, mas imagine se tivesse algum morador, se precisasse dar uma manutenção, você chegaria lá, teria que quebrar tudo o shaft. Se for no banheiro, ela ficaria sem banheiro alguns dias, né? Aí você teria que dar a manutenção, esperar dar o tempo de cura do serviço que você fosse fazer, pôr mais material, mão de obra. Então, tudo isso gera um transtorno enorme. Então, o EPS ajudou muito nessa etapa. Ou seja, ia gastar muito mais tempo, ia fazer mais sujeira, gerar mais transtorno para as pessoas que estão ali. Sim, né? sim. Tudo isso são problemas que o EPS resolveu. Né? E quando que eu conheci o EPS, foi desde a primeira obra já a gente conhecia. A gente usava muito EPS para fazer moldura, né? Aquelas molduras de fachada, que até nisso ajudou muito, porque antigamente o pedreiro tinha que encher de massa, cortar, e demorava muito. Hoje em dia você vem e cola o EPS na fachada e tem as molduras. Né? Eu usei isso no Alto de Alfenas, eu comecei a estagiar lá, depois fui contratado, e após isso, até lá foi uma coisa interessante. Lá, para fechar o shaft, a gente usava pedra de ardose, muito pesada, ter que carregar. Era fácil a manutenção depois de instalado, né? Que você tira, faz a manutenção e fecha, mas muito pesado, difícil o manuseio disso. O EPS não, o EPS, enquanto que dois funcionários instalava 2 pedras por dia, o EPS, 2 funcionários instala 15. Nossa. Então, tipo assim, o rendimento é muito maior, né? E o preço também é bem flexível, né? É bem é praticamente igual no final. Então, só que a rapidez do EPS hoje em dia na obra é muito bom. Né? Você tendo uma mão de obra qualificada para fazer isso, fica excelente. Aí, nessa primeira obra, já teve essa dificuldade. Aí eu fui contratado por uma empresa do Rio de Janeiro para fazer uma obra, 224 apartamentos de parede de concreto, e lá teve a mesma dificuldade, né? Chegamos lá, como é que vai fechar o shaft? Vamos usar gesso acartonado, beleza. Você faz o gesso, se der uma manutenção, tem que quebrar. Então você perde todo aquele material. Molhou, perdeu. O EPS não, o EPS aceita molhar, aceita refazer, então tem toda essa vantagem. E com isso, a hora que eu cheguei em Três Corações, que eu fui contratado para fazer a gestão de casa, o Odivaldo, que é gerente, né, da região, foi fazer uma visita na obra e me apresentou. Eu falei, vamos fazer um apartamento modelo para ver como é que funciona. E disso já saiu várias ideias, né? Não ficou só no shaft, a gente conseguiu fazer a sanca todos em PS, fizemos os forros de teto todo em PS,
Então, e viabilizou muito, porque deu agilidade na minha obra. E a manutenção é muito mais fácil. Bom, eu ia até te perguntar aí, porque a gente sabe que existem muitas soluções hoje em dia para Sim. EPS, né? Você já falou rapidamente aí sobre o nosso mix de produtos, né? Você mesmo estava falando aqui sobre as várias soluções que a gente tem com EPS hoje em dia, né? Você falou sobre a moldura. E qual você acha, assim, desse mix de produtos que foi onde houve um ganho maior na construção? O melhor produto é o shaft, né? O shaft é o melhor produto, pois ele é bem completo, né? Então, a IsoRecord já entrega ele hoje já com a tubulação toda feita dentro dele, a tubulação hidráulica toda feita. Então você chega lá, você tem tua plumada, só faz a interligação. Nas minhas obras a gente não utilizou, como que era a primeira vez, a gente achou melhor fazer a tubulação na obra. Porém, isso dificultou um pouco a gente. Então se chegar isso pronto, porque o que acontece? Hoje em dia a construção civil tá passando por um momento que tá faltando muita mão de obra. Então, quanto mais industrializar, melhor vai ficar. Porque se industrializando a construção civil, então o shaft ajudou muito. Porque pensa bem, tem que fazer tijolinho. Eu chego com a peça chega para mim da fábrica, eu numero ela com a quantidade, né? Como que é apartamento, então é tudo padrão, né? Os tamanhos. Então o meu funcionário vai chegar lá com a peça do shaft, já sabe onde que ela vai ser instalada, já sabe como deve ser instalada, vai chegar, vai fazer a ligação e vai fechar. Então, isso daí adiantou muito. Então, reduziu a mão de obra, que é o que a gente não está tendo no mercado. Bom, pelo que você está falando, então, a gente está vivendo aí uma mudança de paradigma, né? Onde a construção começa a ser menos artesanal e começa a ser mais industrializada, né? Você acha que essas novas soluções, essas soluções inovadoras, são uma moda passageira ou realmente a gente está virando uma página e é uma coisa que veio para ficar? Não, isso veio para ficar. Até nas últimas FEICON que teve, né? O intuito é esse. É fazer uma construção mais industrializada. Fazer um produto mais rápido e que consiga fazer com custo melhor. E para isso, hoje o maior custo na construção civil é o custo de mão de obra e custo indireto. Então, quando você tem um custo de indireto muito alto no empreendimento, a única coisa que você tem que fazer é diminuir o tempo. Os custos indiretos é engenheiro, escritório, então isso daí não sai do preço do apartamento. E as construtoras hoje, para ter um lucro, assim que diminuir esse prazo. Por isso que as grandes construtoras estão optando por sistemas construtivos mais rápidos, que é a parede de concreto, a alvenaria estrutural. A parede de concreto costuma-se, né, fazer 2 apartamentos por dia. Então, você concreta 2 etapas ali, né, faz a forma com 2 apartamentos e um hall, no outro dia você vira a forma de novo. Então, é muito rápido hoje. Não, ela não está... Tem alguns tipos de construção que está chegando no Brasil que já é industrializado. Você já vai ligar lá na fábrica e falar assim, eu quero uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, ela vai chegar pronta para você na tua casa pelo caminhão. Ele vai chegar lá, vai montar prontinho, acabamento, tudo feito. Então isso está agilizando muito a obra. Então a IsoRecord vem fazendo isso, né? Adiantando esse processo para a gente. Até uma discussão que eu tive com o Divaldo um dia, sentado em uma reunião com ele, foi isso, que que a gente utilizou lá foi forro de banheiro, forro de sangue, fechamento de tubulação. E uma ideia que a gente teve, que eu acho que ele está estudando com o pessoal, é que esse material já chegue pronto para instalação, né? Porque ele chegava bruto, a gente tinha que dar acabamento nele, dar mais corrida, lixar, pintar. Ele já chegaria pronto. Então a gente chegaria, instalaria, tá pronto. Vamos para a próxima etapa. Então pularia etapas na obra. Quanto mais etapa eu pular dentro da obra, menor o custo para a gente e mais rápido fica. E, gente, realmente essa é a função do Grupo IsoRecord, é desenvolver soluções para ajudar a todos os profissionais da construção civil, para deixar as obras mais eficientes. Qualquer ideia que nosso público tiver, pode mandar para a IsoRecord. A gente desenvolve soluções personalizadas para atender todas as fases da construção. E eu acho que é legal também a gente voltar um pouquinho na nossa conversa, porque a gente está falando de fechamento de shaft, e você é um profissional da área, mas o nosso público tem pessoas de todas as áreas, né? E pode ser que alguém não saiba exatamente o que é o fechamento de shaft. Então acho que vale a pena a gente explicar o que é exatamente o shaft e o fechamento de shaft. Conta pra gente um pouquinho em termos leigos para todo mundo entender. O que acontece? Quando que a gente tem um edifício, né, um prédio, toda a tubulação que passa nos apartamentos, ela passa, todo o apartamento superior passa no inferior, né, para poder fazer a plumada de tubulação e levar isso a seu destino, né? Esgoto, vai para as caixas de esgoto, gordura, vai para a sua caixa de gordura. Então, essa plumada, ela passa dentro do seu apartamento, né? Então, do quarto cai no terceiro, do terceiro cai no segundo e assim sucessivamente. Certo.
Aí, com isso, a gente precisa fazer o fechamento dessa tubulação, né? Uhum. Que são aprumadas de tubulação que passa. A gente tem que fazer esse fechamento. Costuma ser nas áreas molhadas, né? O que é a área molhada? Cozinha e banheiro. Uhum. Né? Então, no banheiro vai passar a tubulação de esgoto, tubulação de água, prumada da pluvial do telhado, né? Então, tudo isso passa no banheiro, né? Cada projeto determina o lugar que passa isso. E a gente tem que fazer esse fechamento, né? Para não ficar os tubos aparentes dentro do apartamento das pessoas. Então, esse fechamento se chama shaft. Certo. E olha, qualquer pessoa que mora em prédio, geralmente quando ouve falar que vai mexer alguma coisa na prumada, Sim. já fica arrepiado, né? Sim. Porque prumada a gente fala, nossa, vai quebrar, vou ficar sem água, vai ser uma bagunça, né? Uhum. Então, tudo que possa ser feito para facilitar a vida do profissional que vai fazer essa instalação e a manutenção posterior, Sim. que vai, consequentemente, também trazer menos dor de cabeça para a pessoa que mora ali, tudo isso é muito bem-vindo, né? A gente está falando aqui de gestão de tempo, de ganho de eficiência, de economia, né? De menos mão de obra, menos sujeira, Sim. né? E menos transtorno para todo mundo, para quem está trabalhando na construção e também para quem está morando no apartamento, né? Sim, sim, com certeza. Hoje em dia, até uma manutenção é tão fácil, porque quando que era alvenaria, a pessoa tinha que levar massa, argamassa para o piso, vários outros materiais, ferramentas para quebrar. Hoje em dia, não. O profissional, para chegar a fazer a manutenção no shaft de EPS, ele chega com uma serrinha, um aplicador de cola, né, e o material que ele vai usar lá dentro da tubulação, só. Ele não tem que levar aquela tanto de quebradeira. Faz um pouco de sujeirinha ali, mas tudo seco, né? Isopor é seco. E nada que se compare a uma quebradeira de alvenaria como era antes, né? Com certeza a pessoa deve olhar e falar assim, nossa, ufa, estava esperando uma coisa muito pior, né? Sim, sim, com certeza. Respira até aliviada. E qual que você acha que são os problemas, então, de obra que o fechamento de shaft em EPS resolve? O fechamento em shaft, ele resolveu todos esses problemas de manutenção, né? Tanto durante a obra, né? A diminuição de mão de obra, ele solucionou um problema que a gente não está tendo mão de obra no mercado. E o outro problema é o pós-obra, né? Evitar essa quebradeira, esse transtorno para o cliente. Então, quando que a gente se trata de empreendimentos, né, igual eu faço gestão de algumas consultoras, né, então lá tem, igual a gente entregou um empreendimento em Varginha de alto padrão, que lá foi todo feito em EPS, né, os forros, os fechamentos de shaft, tanto nos corredores que passava parte de infraestrutura de telefone, internet, tudo fechamento assim. Então isso ajuda muito, porque é fácil a manutenção. Então não tem transtorno mais para o condomínio, não tem transtorno mais para o morador. É fácil você instruir alguém para fazer. Talvez até o próprio zelador consiga fazer uma manutenção rápida ali, né, sem precisar do profissional especializado. Então isso ajuda muito no dia a dia do empreendimento, né? O pós-obra. O EPS e suas infinitas possibilidades, né? E agora com relação a projetos Minha Casa Minha Vida, tem algum case assim interessante que o EPS tenha ajudado vocês também? Então, Minha Casa Minha Vida, ele ajudou muito, né? Porque, igual a gente acabou de falar, a grande dificuldade está sendo a mão de obra e custo, né? E como que os produtos Minha Casa Minha Vida já tem um custo reduzido, e você tem que entregar um produto de excelência, qualidade para o cliente, e a Caixa controla tudo isso, né? Tem um de olho na qualidade da Caixa. Então, a gente conseguiu diminuir o custo e entregar um produto de qualidade para o cliente com mais agilidade. Então, isso foi muito bom no setor Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Porque a gente está falando de obras que custam menos, Sim, mas tem que ter mais eficiência, né? Porque a gente não está reduzindo a qualidade. A gente está fazendo uma gestão de custos sim, e otimizando processos para entregar uma obra com qualidade e mais barata. Até com a melhor qualidade, né? Que você vai ter um pós-obra muito melhor do que se fosse com outro sistema. Certo. E você está falando de pós-obra, eu penso também naquela questão que a gente sempre fala aqui também, que é a questão dos resíduos sólidos, né? A gente sabe que a construção civil é uma das maiores responsáveis por produção de resíduos sólidos. Como que o shaft em EPS contribui para a redução desses resíduos sólidos? O resíduo do EPS é mínimo, né? Porque quando você tem a tubulação que vem dentro do shaft, você não tem resíduo. Né? Chegar e instalar, se tiver que fazer um ajuste ou outro, mas é o que cabe numa sacolinha de supermercado. Né? Então é muito pouco. Diferente do resíduo que seria feito de gesso acartonado, ou de alvenaria, ou de massa. Então, bloco, você quer... O pedreiro vai chegar lá, vai fazer os recortes, nem sempre vai dar um bloco inteiro, tem que cortar. Aí sempre aquele quebradinho vai para caçamba.
né? Então, o EPS não, o EPS já vem de fábrica pronto, né? Então, ele chega certinho pra você colar e encaixar ele no lugar. Boa. Acho que o pessoal que aluga caçamba não deve estar gostando muito, né? Tá diminuindo, né? Agora, pensando no alto padrão, né? A gente sabe que o luxo está nos detalhes. Como é que a gente pode otimizar também a construção de projetos de alto padrão, utilizando o fechamento de shaft em EPS, sem comprometer a estética e o conforto? Então, na verdade, quando que a gente utiliza o EPS, tanto no baixo padrão quanto no alto padrão, a gente faz um estudo junto com a ISO Record, né, para fazer essa viabilidade, tanto de custo, né, como de padrão, porque o alto padrão tem que ser uma coisa mais fina, né, então não pode interferir em nada. Como que os fechamentos de shaft são superiores aos outros sistemas, então ficou fácil de resolver. Então ele traz mais conforto. Um exemplo, se tiver um vazamento hidráulico, né, ele não vai estourar o teu teto, porque o isopor, né, ele aceita, né, molhar. Então, várias coisas já aconteceu com a gente, que é normal, de pós-obra, e a gente não teve tanto problema como se fosse um gesso acartonado. Ah, estragou um gesso acartonado, aí você leva o gesseiro, corta, perde aquele pedaço, põe outro pedaço, chama o pintor, refaz toda a pintura. Então, tem um retrabalho muito grande. Então, o shaft em EPS, ele ajudou a diminuir esse transtorno que todas as obras tinham. Porque o EPS absorve a água, né? Então Sim. as pessoas não têm problema com isso. Até quando as coisas dão errado, Sim. o EPS ajuda e minimiza os problemas, né, nesse caso, é verdade. Sim, com certeza. Você pode falar pra gente um pouco sobre quais são as principais diferenças entre o shaft de EPS e o de drywall? Então, o EPS, ele aceita molhar, né? É fácil a manutenção. E o retrabalho também é fácil, né? Você tem que refazer ele de novo, mexer, você consegue mexer fácil. O de drywall, você tem a desvantagem dele é que se estragar, você tem que refazer, né? Você não aproveita a mesma peça, né? Você estourou um shaft, você tem que jogar aquele pedaço fora e refazer tudo de novo. Ele não aceita, ele aceita a manutenção em pedaços, né, da chapa. Molhou, perdeu também, então você não consegue reutilizar ele. Então, o EPS já trouxe essa inovação, né? Você não tem essa perca de material tão grande. E existe hoje algum desafio técnico para a instalação de fechamento de shaft em EPS? Não, a instalação do shaft em EPS é muito tranquila, né? A ISO Record dá o treinamento para a equipe no canteiro de obras e é de muito fácil a aplicação, né? Então, você utiliza uma cola que ela seca em torno de 2 minutos, mais ou menos. Então, o funcionário, né, um ajudante, não precisa ser um profissional, né? Um ajudante consegue fazer a instalação tranquilo. Perfeito. E a ISO Record oferece todo o suporte em todas as novas soluções. A ISO Record é a única empresa do Brasil que se preocupa realmente com pós-obra. Então, muito cuidado com quem vocês vão comprar, hein? Fica a dica. Agora, você pode falar para a gente da sua experiência como engenheiro, também para os arquitetos, para os designers de interiores. Eu queria saber se para finalizar a obra muda alguma coisa para vocês? Não, para finalização de obra não. O procedimento é o mesmo, né, de todas as etapas. O que você adianta nas outras etapas acaba que você ganha ali no final, né? Você tem um tempo maior para você fazer outros detalhes da obra, né? E o que você diria para um colega ser um engenheiro que ainda tem receio de usar shaft em EPS? Pode utilizar sem medo, que depois que utilizar o shaft em EPS, você não utiliza nenhum outro tipo de shaft. Olha só, hein, que maravilha. E para o cliente final que vai morar nesses prédios, como é que funciona a manutenção? O que muda para essas pessoas? Além daquilo que a gente já falou aqui, que a gente sabe que é uma dor de cabeça muito menor quando precisa fazer a manutenção, o que você acha que isso representa também para o morador desses apartamentos? Conforto, né? Então, o cliente sabe que o conforto que ele vai ter com a instalação de EPS é diferente de qualquer outro tipo, né? Ele não vai ter aquela loucura no pós-obra, né? Porque, querendo ou não só o pós-obra, né? A manutenção futura do apartamento dele também é interessante falar, porque vai dar manutenção em alguma época. São materiais que têm um tempo útil, né? Tudo na construção civil tem um tempo útil. Então, assim que ele precisar fazer alguma manutenção, é de muito fácil acesso, muito fácil refazer a manutenção lá, abrir os forros, abrir os shafts. Então, é bem tranquilo. E pensando um pouco aqui em tendências para o mercado, né, na realidade que você enxerga da construção civil hoje, você acha que as construtoras devem investir mais em habitação popular ou no mercado de luxo nesse momento? Você consegue enxergar uma tendência mais clara aí? Hoje, no mercado que a gente está vivendo, está bem diluído, né? Então, tem construtora que está só focada para o mercado popular, Minha Casa Minha Vida, e tem construtora que está focada para
Mas pro luxo, isso daí tá bem separado. As consultoras não... A mesma consultora que faz luxo não tá fazendo Minha Casa Minha Vida. Tá bem, a gente vê isso no mercado, tá bem separado. Mas tem um mercado muito grande pros dois lados, né? Agora, para aquela pessoa que busca uma construção eficiente e sustentável, por que você acha que o shafting EPS é a escolha inteligente? É porque o shafting EPS, ele já vem pronto de fábrica, né? O erro é mínimo, né? Porque quando que uma coisa já vem industrializada, é diferente. Tem que você produzir, ter esse controle na obra, né? Esse controle de execução na obra. Então, quando você chega lá, o produto já está pronto, né? Você tem que dar acabamento nele depois. Mas a instalação do shaft ficou muito fácil. Boa. E qual que você acha que existe algum mito assim que você já ouviu, alguma coisa que é um absurdo, que você quer aproveitar esse espaço aqui para desmistificar? Alguma coisa que você ouviu que é completamente errada, que você já ouviu de um cliente, que você já ouviu na obra, que você fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, não dá para em 2025 alguém acreditar nisso aí. Não, na verdade, eu nunca escutei porque eu introduzi isso muito bem nas minhas obras, né? Então, o pessoal já está bem treinado, já sabe como é que funciona, já sabe as melhorias. E o cliente também fica satisfeito, porque a hora que a gente vai entregar a unidade, a gente explica para ele que o material que está sendo usado é um material muito melhor, né? Então, ele já tem essa ciência e não gera dúvida, não. E assim, quando o cliente ainda tem alguma dúvida, está um pouco com o pé atrás, assim, um pouco reticente, qual que é o argumento que você acha que realmente convence mais os clientes? A hora que ele entende que quando ele precisar mexer vai ser de fácil acesso, né? Que ele não vai ter perca, né? Ah, eu vou precisar trocar, porque pensa bem, hoje em dia você tem a construção civil, você entregou um banheiro, né? Tem um revestimento da parede. Se você precisar trocar um piso, vai mudar a cor, porque é outro lote, é outra fornada, então dificilmente vai ser a mesma cor exata. Então só do cliente saber que ele vai poder arrancar aquele revestimento e recolocar ele no mesmo lugar depois, já é uma facilidade muito grande. Então vai facilitar muito a vida de todo mundo que está envolvido no processo, né? Sim. Se você pudesse resumir as vantagens do EPS em uma única palavra, qual seria essa palavra? Qualidade. Qualidade, maravilha, belíssima palavra. A gente está quase chegando no final, eu queria saber se você tem algum recado para os seus colegas engenheiros, para os profissionais de construção civil, para os seus clientes. Aproveita esse espaço aqui para falar alguma coisa que você gostaria de ter falado e não falou ainda. Eu gostaria de informar, né, para meus amigos de profissão, para meus clientes, que procure sempre essa inovação, né, que procure sempre entender o que o mercado está precisando, para a gente poder sempre estar fazendo uma obra com custo melhor, com uma qualidade melhor, e sempre estar cada vez mais entregando produtos de qualidade, né? E não somente entregando, né, um produto, né? A gente tem que entregar com qualidade, tem que fazer com amor o que a gente executa, né? Porque a gente realiza sonhos de pessoa. Então, para fechamento de shaft, solução é EPS, certo? Sim, correto. Alisson, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência com a gente. E você que está aí, entendeu o recado, né? Conseguiu tirar todas as suas dúvidas sobre shaft hoje, sobre o uso de EPS? Então entre em contato com o nosso time, envie seu projeto que eu tenho certeza que o Grupo IsoRecorte vai resolver todos os seus problemas. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do IsoTalks. Até lá. Até lá.